Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande para a Versátil participar desse evento, que a gente acredita que já é um sucesso e que certamente para as próximas versões ainda vai se aprimorar. Queremos parabenizar a CIG e o Sinduscom Joinville pela iniciativa e agradecer a presença de todos vocês que escolheram estar conosco aqui nessa tarde. Meu nome é Adriano Greca, eu sou diretor de operações da Versátil Andaimes. Somos uma empresa que está no Paraná há 36 anos e em Joinville, e portanto em Santa Catarina, há 20 anos. Então, já de alguma forma, fazemos parte aqui da história também da construção civil de Joinville. E gostaríamos de apresentar um vídeo muito breve, são 2 minutinhos, que para aqueles que eventualmente não nos conhecem, um pouquinho aí da nossa história. Estamos juntos há 35 anos. O tempo passou e ao olhar para trás dá para ver quanta coisa fizemos juntos. Em concreto e aço, vimos oportunidades de progredir. Auxiliamos na construção de edificações durante os diversos planos cruzados. Apoiamos trabalhadores para erguer estruturas enquanto aprendíamos a lidar com a antiga URV. Enfrentamos juntos as crises e retomamos o fôlego lado a lado. Reformamos casas, renovamos a pintura, construímos histórias, olhamos para o futuro sem esquecer do presente. Nosso propósito nos impulsiona a crescermos juntos. Formamos um grande time para atender seus objetivos. Estamos próximos, com unidades perto para te dar apoio. Atendemos pequenas e grandes obras no Paraná e em Santa Catarina. Valorizamos a parceria e nos esforçamos para manter sua confiança. Escolhemos cuidar da gente. Valorizamos o bem-estar e a segurança obrigatórios em qualquer ambiente. Somos força e foco em cada passo da nossa caminhada. Somos a Versátil Andaimes e Escoramentos. Há 35 anos ao seu lado. Aqui em Joinville, nós estamos ali na Santos Dumont, temos unidades também em Itajaí, em Palhoça, em Blumenau, e estamos já há algum tempo com um CD, um centro de distribuição pequeno ainda, mas com planos de desenvolvimento, de crescimento também em Tijucas. Tudo para tentar atender melhor, não apenas Joinville, mas como toda a região. Eu gostaria de apresentar a nossa equipe, a começar pelo meu gerente comercial, Adiel, por favor, só dá um oizinho para a turma aí, né? Se tem alguém que pode ser conhecido aqui, é o Adiel, né? Que é mais conhecido. E também o nosso convidado, obviamente. Eu quero apresentar a vocês nosso convidado, Eduardo Reis, engenheiro pelo UDESC, pós-graduado em projetos de estruturas, mestre também em estruturas, pós-graduado em projeto de estruturas protendidas, professor colaborador das disciplinas de estruturas do curso de Engenharia Civil da UDESC, de 2002 a 2012, e engenheiro estrutural atuante, e aí com o nome presente em importantes obras aqui da nossa região. Também estão conosco os engenheiros da nossa equipe, que eu gostaria de apresentar, Raquel Loyola e Matheus, que aqui estão, logo mais também falarão. Muito obrigado, e eu quero passar a palavra para o Eduardo.
Boa tarde, gente. Alguns rostos conhecidos, alguns ex-alunos também, que viraram colegas hoje em dia, né? Isso é muito interessante. Só para a questão, para a gente falar da palestra, o comparativo de sistemas estruturais de lajes, né? E, basicamente, quando teve uma pós-graduação que eu fiz, que é essa pós-graduação aqui, ó, em estruturas protendidas, isso basicamente começou em 2014, quando fui a convite da ArcelorMittal conhecer Fortaleza. Eu não conhecia qual era o potencial de Fortaleza para a construção, mas eu saí de lá surpreendido, principalmente a questão de quanto eles estão avançados do ponto de vista construtivo. E uma das questões, dos sistemas estruturais que é o grande atrativo da região é a proteção. Então, hoje em dia, você vai a Fortaleza, se você não vê uma obra protendida, tem alguma coisa errada. E até com relação à própria proteção, hoje em dia, que a gente trouxe aqui para a região sul, está uma demanda bem maior. Curitiba, Paraná já tinha uma demanda muito boa de uso da proteção, mas a gente trouxe aqui para o litoral a utilização desse sistema. E até com relação à própria proteção, dá para dizer que lá em Fortaleza as pessoas já estão avançadas pelo menos uns 10 anos. Então, é uma visita que eu recomendo para vocês, quando forem a Fortaleza. Conheçam lá as obras, vocês vão surpreender com relação ao quanto eles estão à nossa frente em termos de tecnologia. E, começando pela proteção, foi o que me incentivou a fazer essa pós-graduação aqui em estruturas protendidas, no IDD, aqui em Curitiba. E, a partir daí, você começa a ficar cada vez mais interessado por tecnologias novas que sejam novidade em termos de agilidade. Então, vou ser bem breve aqui, eu vou pegar bem do básico, a gente vai montando uma linha de raciocínio para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Temos estruturas, você tem os compósitos, os materiais para você utilizar na estrutura, você tem lá a madeira, o aço, os compósitos, né? Os compósitos que você utiliza são perfis com fibra de vidro, perfis com plástico extrudado, são novos sistemas estruturais que o pessoal acaba utilizando digamos, em substituição ao aço, né? E existe a estrutura em concreto simples e os compósitos de concreto. O que seriam os compósitos de concreto? A gente está acostumado a chamar de compósito, porque o concreto é um compósito. Você tem lá a mistura de vários materiais, né? Nesse caso, o mais comum que a gente acaba utilizando é o concreto e o aço. Você tem o compósito de concreto com fibra de vidro, que na época talvez da crise, da pandemia, quando você tinha escassez de aço no mercado, o pessoal acabou optando pela fibra de vidro em substituição ao aço. E o compósito, né, com concreto protendido, que daí você, em vez de usar o aço CA50, você usa o aço diferente para isso. Então, questão do sistema a utilizar, nós temos razões específicas ou culturais, que nem eu estava falando para vocês, como eu estava falando. Fortaleza, se uma estrutura não for protendida, tem alguma coisa errada. Assim como em alguns mercados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, especificamente, é uma região assim, que talvez a proteção não faça assim, não entra com tanta facilidade como aqui no nosso litoral. Razões econômicas, questão de custo-benefício, que isso aí você abre para outras situações que você tem que observar. E a própria questão, né, cultural em si. Então, com relação ao custo da escolha dos materiais que você vai trabalhar na sua estrutura, depende muito da questão da conjectura econômica. Até estava vendo aqui o vídeo da Oversight, relembrando as crises econômicas da URV. Talvez a crise mais recente foi essa da pandemia. Então, a gente acaba observando que isso faz uma flutuação grande dos materiais, do custo dos materiais, né? A própria época da inflação, como é que eu também vivi, você saía de casa e não sabia quanto custavam as coisas. Oferta e procura, claro, um material que ele é muito procurado, a tendência do custo desse material, do preço desse material dele ser mais elevado. E a relação do custo dos materiais e mão de obra, né? Porque a gente sabe que existem mercados, por exemplo, que a mão de obra é muito mais cara que o material. Primeiro mundo, por exemplo, você vai para a Suíça, você vai para a Europa, por exemplo, próprio Estados Unidos,
a mão de obra ela é muito cara, né? E os materiais são baratos, a ponto de conversar com um americano, ele olha para as cubetas, que é um sistema que a gente usa bastante, ele fala assim, por que vocês perdem tempo tirando a cubeta? Não é mais fácil deixar na laje? Porque para a gente é um material muito caro. Para eles, a mão de obra, para você arrancar aquela cubeta, o tempo, ele é muito mais caro. Então, isso também é levado muito em consideração. Falando aqui dos compósitos de concreto, né? Quais são os materiais que a gente utiliza, que a gente comumente utiliza para a composição dessa estrutura? Nós temos lá o concreto, a forma também é um insumo necessário para a moldagem desse concreto, o aço CA50 para concreto armado e o aço CP190 para concreto protendido. Esses aqui são os compósitos mais usualmente utilizados. A questão do concreto não tem muita novidade. Os principais fornecedores de concreto são as usinas regionais. O custo varia do FCK utilizado. Disponibilidade e logística da região, por exemplo. Aqui, para a gente, é muito fácil o custo do concreto, mas eu fiz um projeto, talvez, no Maranhão, que o concreto custava R$800 o metro cúbico e um concreto que a gente não usa para calçada, de tão ruim que é. Então, a gente tem que otimizar o máximo o uso do concreto e usar outras... Inclusive, a obra foi pretendida, para a gente tentar ganhar um pouco de inércia nas estruturas, diminuir o consumo de concreto, que é muito caro. A logística é muito complicada também. Isso faz, obviamente, o preço subir. O valor médio do concreto, FCK 40, R$500 na região, né? E, no caso das construtoras, há necessidade do controle tecnológico do concreto nas obras, né? Do controle da resistência, para a gente certificar que o que está sendo empregado é realmente o que foi vendido. O madeirite, né? Também os fornecedores, conforme a utilização, você vai desde o pinos até o madeirite plastifical naval. Depende da questão do frete, logística, o preço varia em função disso. Preço médio por metro quadrado, R$90, naval, plastificado 18 milímetros. E o reaproveitamento das formas, a gente está falando da questão do madeirite para as vigas e pilares, ele pode ser fracionado, depende da evolução da obra, né? E a necessidade do custo inicial das formas, né, para você fazer um escoramento, um sistema de escoras, principalmente, e, eventualmente, alguma coisa que exija um controle tecnológico e que seja compatível com a velocidade da obra. Então, a questão até, esqueci de agradecer pelo convite da Versátil, que é a principal razão de eu ter aceitado, de eu enfocar o quão importante a gente conciliar o escoramento com a agilidade da obra, principalmente quando se fala em proteção. O aço CA50, né, que é o aço mais comumente utilizado na região. Os principais fornecedores são as grandes siderúrgicas, né, o pessoal da ArcelorMittal esteve ontem fazendo uma palestra. Escala industrial, grande controle de qualidade, então não há necessidade de fazer ensaio. E, eventualmente, uma empresa ou outra compra um aço, um evento da Turquia, de local ermo, aí a gente manda fazer algum ensaio. A gente ficou sabendo de um caso ali em Itapema, por exemplo, de um aço que foi comprado importado, e ele tinha um aço muito, muito rígido, o cara ia colocar na bancada, dobra o aço, ele fraturava. Então, são propriedades completamente... Apesar de você ter um ensaio de resistência adequado, você tinha problema no uso, na dobra, na obra desse material. Resistência padrão, essa aqui, né, é a 50 newton, ou CA50. Baixa variação de preço, não varia muito, claro, considerando que a gente estava aí um valor de R$10 entre a pandemia e a escassez desse material, que fez variar bastante. Quando eu citei essa situação, pensando justamente nisso, que depende muito da oferta e procura, para você imaginar o quanto vai custar esse material no final. Mas estabilizou algo em torno de R$ 6,50. E a cordoalha engraxada pacificada, né? O principal fornecedor são as grandes siderúrgicas, também é o caso da ArcelorMittal. Escala industrial, o controle dessa cordoalha ele é maior ainda do que do aço CA50, é um material muito mais tecnologicamente controlado, né, que a gente tem certeza que esse material ele vai ter a tensão, a gente consegue medir até na proteção, na aplicação do macaco, na tensão do macaco, a gente consegue obter, de fato, a resistência que está sendo comprada. Preço médio aqui em Santa Catarina, R$12 o quilo. Você que está baixando, existe uma tendência de baixar o preço da cordoalha, está
está num sentido inverso da situação, o aço está estabilizado, a cordoalha está baixando, está um preço bem mais atrativo. A nossa norma brasileira, ela solicita uma quantidade mínima de aço CA50, enquanto a americana já dispensa para flexão. Então, é comum a gente, com certos critérios de dimensionamento, você trabalha apenas com armadura de punção na laje plana, eles usam muito laje plana nos Estados Unidos, sem armadura frouxa e sem CA50, somente a cordoalha. E aí aquele pessoal pergunta muito para mim, né? Eduardo, tá, beleza, muito bom, mas qual que é a desvantagem da proteção? Eu diria o seguinte, que a grande desvantagem da proteção é que você precisa de um processo de compatibilização mais rigoroso. Mas, sei lá, em tempos de compatibilização em BIM, em tempos de cada vez mais otimização de projetos, eu acho que isso vem em contra aí da ideia de muitas construtoras, né? Então, essa aqui é uma informação importante, interessante. Então, se o aço, você está comprando o aço CA50 normal, aquele que você compra ali no material de construção, a R$ 6,50 o quilo, você está levando R$ 6,50 o quilo, você está levando 50 de resistência. Mas o aço protendido você paga R$ 12,00 o quilo, mas está levando 190. A partir daí, você começa a entender qual é a conjectura econômica, qual é a conjectura atual do termos de consumo de materiais, que você que levou aos preços, que levou a essa viabilidade de estudar os sistemas estruturais. Obviamente, se você pensar que isso pode mudar, você pode ter um impacto na questão do custo da cordoalha, pode sumir do mercado, essa cordoalha subir, a coisa muda completamente, né? Então, eu fiz esse comparativo só para a gente imaginar. Eu comparei um metro de aço CA50 com 1 metro de aço CP 190. Então, o que está acontecendo aqui? Esse custo o peso de 1 quilo custa 6,50, como eu tenho para vocês, e o preço aqui, basicamente de 1 metro de cordoalha, ele pesa 10,68. A cordoalha, a barra de meia polegada que eu usei para comparação, ela pesa 1 quilo por metro. E a cordoalha de 1 metro de comprimento, ela é 12,7 o diâmetro, porém ela pesa 890 gramas por metro. Então, o custo por metro por quilo dessa cordoalha, ele é 10,68. Então, considerando aqui a questão da tensão que eu estou trabalhando, que é 50 quilos, considerando o coeficiente de segurança, aqui na proteção, aqui é 5.000 dividido por 1,15. Aqui, 1.900, ou 119 mil, menos as perdas, mais os coeficientes de segurança, você trabalha, em média, 12 toneladas de força de tração. Então, com R$1, eu consigo comprar 835 quilos de força na tua estrutura. E com esse mesmo real, eu compro 1.123 quilos de força para a tua obra. Então, quer dizer, com R$1, na proteção, você compra muito mais força para a tua obra. Então, o que eu estava falando? A cordoalha compra R$1 de cordoalha, compra mais força do que o aço convencional. E como a área é proporcional, a quantidade de aço de CP 190 é muito menor. Então, você está pagando mais força, você está pagando mais caro por quilo, mas a quantidade dessa barra é muito menor na tua obra. Falando um pouquinho dos sistemas estruturais, né, a gente é aquele sistema convencional de apoio de lajes que apoiam vigas que passam para os pilares e, consequentemente, as fundações. Então, os sistemas mais usuais de estruturas, né, tem essa aqui de laje plana. O sistema americano utiliza muito isso aqui porque é um sistema mais ágil. Qual que é a desvantagem da laje plana em alguns casos? Você tem menos inércia, né? Usando menos inércia, você tem que usar mais aço, mas na visão americana, você trabalhando com forma, com madeirite, tudo plano, você consegue agilizar a tua obra e gastar menos mão de obra, né? Menos tempo com mão de obra. E a grande vantagem do sistema, como comentei com vocês, é a rapidez. E existe sistema misto também, que seria com lajes planas, porém, entre os pilares a gente liga com vigas. Interno, você não tem vigas internas para facilitar as instalações, e você deixa somente as vigas externas, que você consegue conferir uma rigidez maior na sua estrutura, porém, você acaba usando essas próprias vigas para verga e contra-verga, facilitando a parte executiva da obra. E existe o sistema misto, o sistema aporticado, né? Que é a história da laje apoiando na viga, uma série de, vamos dizer assim, a estrutura reticulada,
que a grande desvantagem, a maior vantagem dela é a maior rigidez da tua estrutura, porém, dependendo de alguns casos, prédios baixos, isso não é interessante. E a desvantagem é o alto custo de madeirite, o alto custo de formas que você usa para fazer os teus elementos, né? As tuas vigas, os teus pilares, principalmente as lajes. Geralmente, quando vai fazer um comparativo, comparando a estrutura convencional com laje plana protendida, o grande problema da estrutura convencional, com laje maciça, com madeirite, com vigas, é o gasto com forma. Isso faz uma grande diferença. Então, eu vou focar com relação às vigas e lajes. Não existem muitas alternativas executivas, né? Pilar, o pessoal constrói do mesmo jeito. Você pode partir para um sistema de formas com plástico. Tem a Tex, por exemplo, também trabalha com esse sistema, é bem interessante. Mas não existem muitas alternativas para isso. Aí, o que faz a gente focar, principalmente a questão de dimensionamento, não existem muitas alternativas, acaba focando a questão da laje, que a laje ela é responsável pelo consumo de até 2/3 do concreto da estrutura. Então, o que faz a gente ter um enfoque, né, nesse elemento. Por razões mecânicas também, a metade, acho que boa parte de quem está presente, que é engenheiro, arquiteto do setor da construção, sabe que a metade inferior da nossa laje é peso próprio morto, porque a estrutura ela só funciona da metade para cima, a metade para baixo aproximadamente, ela é desperdiçada, é um concreto que trabalha fissurado, ele não é aproveitado, é só peso próprio. É peso morto, digamos, né? A laje nervurada, então, ela tem o intuito de você substituir esses elementos, esse espaço, esse concreto, esse peso morto na tua estrutura por enchimentos, né? Para poder aliviar o peso da nossa laje. Então, esses elementos para aliviar o peso podem ser os blocos cerâmicos, o pessoal usava muito tijolo, chamado de laje mista, aí uns 20 anos. Bloco cical, também já vi. E os elementos plásticos que estão cada vez mais comuns, que são as cubetas, né? Essa que eu falei com o americano, não entende por que a gente saca fora. Inclusive, lá eles fazem alguns radiês também com laje nervurada, com cubetas de plástico, o pessoal compra uma cubeta do tamanho de uma banheira, mais ou menos, e o pessoal concreto deixa lá. Para eles vale a pena fazer isso aí. Então, o resultado é uma laje mais leve, menor quantidade de materiais para combater o peso próprio e maior leveza nas fundações, principalmente. E, principalmente, uma questão que eu não citei é a parte da inércia. Você aumenta a inércia da tua laje, você usa menos armadura, né? Você está aumentando o braço de alavanca de momento e você está reduzindo essa armadura. E acho que a principal desvantagem, o pessoal reclama ainda dessa questão, a única talvez, é a logística e a operação dos enchimentos. Quer dizer, você trabalhando com EPS, você tem esse problema de... Né, tem mercados, por exemplo, que não aceitam mais EPS, porque você começa a trabalhar com ele, começa a levar, cair farelo de EPS na casa do vizinho, isso gera muito transtorno. E, no caso da cubeta, a questão de você, de fato, manusear. Mas a gente acaba entendendo que essa questão do manuseamento da cubeta, ela tem muito mais a ver com o sistema de escoramento utilizado. Então, às vezes, você usa um sistema que é muito convencional, você acaba aumentando a quantidade de operações na tua laje. Então, eu queria falar um pouquinho aqui da laje nervurada. Os mais usuais, né, o que a gente tem visto mais em termos de enchimento é o bloco EPS e as cubetas, estão cada vez mais comuns aí no mercado. Eu vou fazer aqui um comparativo com os enchimentos. Tá? Eu peguei aqui, essa laje, por exemplo, é uma laje de 25 de altura, com espaçamento das nervuras de eixo a eixo de 80 por 80, tá? E o próprio bloco DPS com 70 por 70 por 20. Então, está aqui. Considerando o preço do EPS, R$ 250 um metro cúbico, o custo desse enchimento para uma laje 80 por 80, uma laje de 25 de altura, com enchimento 70 por 20, ele fica em torno de R$ 38 um metro quadrado. E daí eu vou colocar um comparativo com a cubeta, né? Numa disposição similar, a cubeta ela custa algo em torno de... o aluguel dela, principalmente, ela custa 35 centavos unidade dia. Né? E o que acaba considerando por metro quadrado, considerando que você tem 1,56 cubetas por metro quadrado, um custo de 0,57 ou de 57 centavos metro quadrado dia. Então, isso aqui já é uma conta interessante. Se a gente aplicar uma regra de 3, tá? Levando em consideração teus R$ 38 por metro quadrado do EPS, com relação
o aluguel da cubeta, o teu ciclo de laje precisaria ser de 67 dias. Eu não sei, a não ser que a construtora ela tenha não tenha muita pressa para você construir, 67 dias é um custo demasiadamente alto, né? Levando em consideração a parte do custo que você tem do EPS com a questão do custo do aluguel da cubeta. Então, tem até mercados assim que a gente vê que usa muito EPS, que ainda é navegante, a gente percebe muito o uso do EPS. Eu não sei quanto custa lá, mas no estado todo a gente percebe R$250 e o aluguel da cubeta ela torna muito mais interessante. É aqui que eu estava comentando, né? Então pode ser que se você tenha pressa, você tenha que criar agilidade para concluir a obra, ou se você tem questão do custo, você tem lá os ciclos de 20 dias, 21 dias, que é o normal, o aluguel torna bastante vantajoso. No caso da compra da cubeta, aí é uma outra conta que a gente propõe, né? O valor unitário de cada cubeta, geralmente é 80, 80, 20, para comparar com aquela modulação, ela é de R$250. Por metro quadrado, ela fica R$400, essa cubeta. Então, se você pegar e dividir esses R$400, a compra da cubeta, dividir esses R$400 por metro quadrado e dividir por 38, num edifício de 11 pavimentos, o teu investimento ele já está recuperado. E o mais importante, né? Aí a gente fala da questão do investimento, mas é interessante você sempre comprar uma cubeta de qualidade. Então, dependendo do fornecedor, da cubeta for um fornecedor famoso, um fornecedor com alguma história no mercado, até o fornecedor que inventou a cubeta, cadê o Daniel que está aqui? Tá. O fornecedor da Tex, por exemplo, a construtora está comprando um ativo para a construtora, né? Você está tendo um ativo, você compra a cubeta, você usa, você pode vender, vai ter fila de gente para comprar esse material. Às vezes o pessoal, pô, vou fazer o que com essa cubeta? Não, agora o pessoal às vezes vai lá, compra uma cubeta de uma marca não muito famosa, um fornecedor que não tenha tanta expertise na área. Quando você acaba a obra, você faz uma bola de fogo com aquelas cubetas que você perdeu todo o investimento. Então, em 11 pavimentos você recupera o teu investimento e considerando que a cubeta ela tem 200 ciclos, né? 200 ciclos de reaproveitamento, então você consegue reduzir esse custo por metro quadrado a 1,56, que é a mesma quantidade de cubeta por metro quadrado, a 1,56 vezes R$250, que é o preço da cubeta, dividido por 200 reaproveitamentos, o teu custo final da tua cubeta residual é de 1,95. Então, partindo de uma obra de 11 pavimentos que você consegue recuperar, a longo prazo, o custo que você tem em relação aos R$38 o metro quadrado com EPS é, de longe, muito atrativo. O que faz a gente não entender por que o pessoal ainda usa EPS, né? Aí tem uma coisa que é sempre uma pergunta que, quando vai começar um projeto lá no escritório, pergunto muito com relação às normas de desempenho, 15575, e a norma de incêndio também. Então, a questão da norma de incêndio, esses fornecedores, acho que a Tex também disponibiliza alguns materiais no site, que eles fazem alguns comparativos, dependendo do sistema dependendo do tempo requerido de resistência ao fogo da tua estrutura. Então, você tem que fazer algumas manobras para atender. Por exemplo, eu fiz um prédio agora do hospital em Maringá de 30 pavimentos, que a gente aumentou o espaçamento da nervura, trabalhou com algumas espessuras de concreto para atender a norma de incêndio, né? Questão da norma de desempenho, o pessoal preocupa muito com o barulho. A gente sabe que o ar que você tem você tem que ter um meio compressivo para fazer a atenuação desses barulhos. Então, o ar que você tem embaixo do forro ele serve como atenuador de ruídos. Então, o pessoal às vezes usa manta também. Estou fazendo uns projetos lá na Brava, então são apartamentos padrão, assim, valor de 7 milhões. E o pessoal está usando a cubeta e está usando somente a manta, o forro de gesso. Ok, a não ser que o cara queira um grau de isolamento superior, ele consegue botar uma lã de rocha na tua laje, mas isso aí não vi ninguém utilizando ainda. Então, o edifício que eu usei para o comparativo, esse daqui é um edifício com 26 pavimentos tipo, um empreendimento de praia, e ele tem... Qual que é a intenção aqui? É fazer um comparativo das lajes nervuradas com cubeta, considerando a armação normal, e trocando a armadura entre o CA50 e o CP190. O concreto entre o concreto armado e protendido. O sistema convencional, que é o sistema convencional de lajes apoiado em vigas, nada muito excepcional.
E a questão das vigas, a alteração de vigas eu fiz mínima mesmo, justamente para a gente ver qual é a diferença entre usar proteção e concreto armado. Por que o concreto protendido? Às vezes o pessoal faz alguma associação que o concreto protendido ele é utilizado só para vencer grandes vãos, mas não é verdade. Hoje em dia, o que acontece? Você tem construtoras que estão interessadas no processo construtivo, e esse processo construtivo ele tem que trazer algum auxílio, algum tipo de agilidade da tua obra. Então, a intenção de eu substituir aqui o CA50 pelo CP190 é justamente entender qual é a vantagem de custo na tua obra e, principalmente, sem mexer na estrutura, usando a proteção como material construtivo, não para vencer vãos. Claro, em residência é muito normal, a gente usa para vencer vãos, né, aquela coisa, mas para o edifício já não é muito interessante, porque, como é um produto de venda, você não precisa mostrar a tua estrutura, né, para vender algum apartamento. A cubeta utilizada aqui foi a mesma, né, 80-80-20. O vão aqui médio da nossa laje é de 8,5 metros, que para o concreto armado já é um vão considerável, né? Essa daqui é a geometria do pavimento tipo. Então, a gente tem aqui a cubeta de 80-80-20. Vocês estão percebendo que eu nem estou usando mais o EPS. Eu já cheguei à conclusão que, de fato, a cubeta é a melhor alternativa em termos de custo. E vocês vão perceber que a cubeta aqui, essa laje aqui, ela é armada nas duas direções. Essa daqui é a estrutura em concreto protendido. O que eu fiz com as cubetas? Na proteção, como a gente tem o esticamento do cabo, você faz você com o macaco você estica esse cabo, você imagina como se você estivesse pegando uma corda e você esticasse essa corda. Então, com esse comportamento, a gente teria como se a nossa laje ganhasse uma contraflecha grátis, né? A gente tem uma contraflecha grátis, e essa contraflecha grátis a gente usa para uma outra questão de economia que a gente vai salientar. No caso dessa laje especificamente, alguns projetos em Joinville, alguns clientes que trabalham nesse sistema. Se vocês perceberem, o edifício Ópera aqui em Joinville, é ali perto do Positivo, é um projeto de escritório, ele trabalha justamente com esse sistema. Vocês vão perceber que a laje, ele tem justamente a cada 3 cubetas a gente coloca 2 tapa-nervuras. Por quê? Porque a proteção nessa direção, a outro sentido ele fica morto. Sendo esse sentido morto, a gente não tem necessidade de armar nossa laje nas direções, coisas que no concreto armado nós já temos essa necessidade. O protendido, não. A gente só acaba colocando esses tapa-nervuras, a gente gosta de falar para o cliente, às vezes o cliente não lembra muito de comprar esse tapa-nervura, ele fala de economizador de concreto. Aí ele lembra mais fácil, ele compra. Aí ele compra, ele faz questão de comprar. Aí fala tapa-nervura, você fala, tapa-nervura, achei que fosse outra coisa. Não, é isso aqui. Economizador de concreto, aí pessoal, você não precisa botar armadura, bota uma armadura mínima na nervura. A gente coloca, porque como a laje é comprimida, é como se estivesse travando a flambagem a nossa laje, né? Então, por que eu chamei de itens objetivos e subjetivos? Está aqui a nossa primeira estrutura de concreto armado, tá? Armada nas 2 direções. Então, por que itens objetivos? Cara, assim, quando o cliente ele vai comprar, ele quer um sistema, ele está interessado em saber quanto ele é mais econômico. Material com material, ele não quer saber de qualquer outro fator. Então, a principal comparativa aqui é eu vou utilizar os materiais e comparar o custo de material de cada obra. Então, para o concreto armado, o que é importante? Concreto, nós temos a forma, madeirite, né? E o aço CA50. Então, essa nossa estrutura, ela é em 26 pavimentos. É até interessante comentar que eu não estou comparando pilares, porque o peso da nossa estrutura é aproximadamente o mesmo, então não vale a pena colocar o pilar nesse comparativo, que ele dá, vamos dizer assim, ele ia acabar escondendo a informação importante que a economia vem, de fato, na nossa laje, na nossa armadura de lajes, né? Então, o pavimento de 185 metros quadrados, 26 pavimentos, ao custo de aproximadamente R$800 mil. Taxa de concreto 0,127 cúbico metro quadrado, é uma taxa boa, tá?
vocês pegarem e levarem em consideração uma estrutura que vocês têm uma laje maciça de 20, aí também uma coisa que eu quero deixar para vocês, a lâmina média dessa laje com viga 0,27 é muito bom, isso facilita o peso próprio e facilita também a questão do uso de materiais, de aço, ele é muito menor. Então, vocês pegaram uma laje maciça de 20, a laje maciça de 20 ela é muito mais pesada e você precisa botar muito mais material, muito mais aço para combater o próprio peso próprio. Então, ele vai ao inverso, ele vai no sentido inverso de você otimizar. Por que nos Estados Unidos usou tanto? Porque lá a mão de obra é muito cara mesmo. Vale a pena você gastar mais com proteção para você combater o peso próprio da laje do que trabalhar com laje nervurada. Que não é o nosso caso. Nós aqui do terceiro mundo, o material ainda ele é muito caro. E está aqui a questão do comparativo da estrutura com laje protendida. Então, vamos lá. Nós temos lá o concreto, pouca variação do concreto, talvez alguma coisa a mais em função do tapa-nervura do economizador concreto. Né? Temos aqui o material de forma, que também não teve muita variação, porque basicamente as formas de madeirite permaneceram as mesmas. Né? Nós temos aqui o aço, aí que é interessante salientar. Você não está colocando aço CP 190, você não está botando proteção a mais, a gente está fazendo uma substituição. A conta, mais ou menos, a cada 2,36 quilos de aço CA50 e troca por 1 quilo de CP 190. Nesse caso aqui, a redução da estrutura protendida foi 1.100. Nós tivemos aqui, temos de aço, tivemos uma redução um pouco mais da metade. Tinha 2.800, 2.785, baixou para 1.100 quilos, né, que é aquela história que eu falei para vocês, que aqui na nossa norma brasileira ainda exige uma quantidade de aço CA50 mínima na nossa obra. Aqui nós temos, nessa laje, foi utilizado 250 quilos de cordoalha, CP 190, então vocês estão percebendo que eu troquei lá, baixou mais de 1.400 quilos de aço CP, de aço CA50, baixei para 1.100 quilos de aço CP de CA50, eu somei com mais 250 quilos de CP 190. Aqui eu coloquei os materiais que são usados na proteção, e uma coisa que eu também não deixei no comparativo, que é um comparativo que varia bastante, é a questão da mão de obra. O que eu deixei de fora aqui? Mão de obra e administração. A questão da administração também é meio subjetiva, mas a mão de obra é interessante. Mercados aqui como Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí, ainda não tem muita variação da estrutura da mão de obra, de você contratar uma mão de obra protendida para uma mão de obra para a estrutura convencional. Em Porto Belo e Itapema já está um pouco mais evoluído, o pessoal geralmente dá um desconto de 10% por metro quadrado na contratação da estrutura, e eu vou explicar por quê. Existem dois fatores, que é propriamente o menor uso de aço CA50, né? E o menor... E a questão da execução da obra também, que ela fica relativamente mais rápida. Ela é mais rápida, eu vou explicar, vou chegar lá por que ela é mais rápida. Oi? Obrigado. Eu falo bastante, gente. Eu gosto de falar. Então, e como eu deixei de fora aqui a mão de obra, mas vocês vão perceber que existe um local aqui que ela é aplicada, que é essa consultoria e assessoria, que não deixa de ser, apesar de eu não ter colocado a questão da mão de obra, de contratação, de execução da estrutura, isso aqui a gente não consegue desassociar, que é a contratação de empresa de proteção. Né? Como é que ela funciona? Ela funciona como uma equipe terceirizada. Assim como na tua laje é teu encanador, o teu eletricista, vai entrar uma equipe de proteção para trabalhar na tua obra. E assim, e o que é mais interessante, a tua estrutura, a tua mão de obra em si, ela não precisa ser especificamente treinada para você trabalhar com proteção. Claro, você tem que conhecer o material, saber quem vai entrar lá, mas digamos que ela não muda. O carpinteiro continua fazendo serviço de carpintaria, o armador continua fazendo armador, e o pessoal da proteção vai trabalhar na proteção normalmente
sem alterar muito a rotina. Às vezes, quando você vai trabalhar pela primeira vez numa construtora, né, que o pessoal vai trabalhar com proteção, o pessoal fica meio ressabiado, mas eu falo, gente, vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam fazer nada diferente do que vocês sempre trabalham. E, no final das contas, o pessoal sempre aprova, porque é menos trabalho e em menor tempo de execução. Essa questão da consultoria, assessoria, ela leva em consideração o macaqueamento. Você tem que ter uma equipe técnica com macacos aferidos para fazer essa operação. E toda a parte de corte, de cordoalha, de acabamento, do fechamento dos nichos, né? Você precisa ter uma equipe especializada. Fazendo um comparativo subjetivo, materiais com materiais, então, está aqui a planilha, a gente conseguiu, no caso específico dessa laje, uma economia de 17% na laje. Que acaba sendo atrativo. É aquilo que eu falei, comparativo objetivo. Você está comparando um punhado de materiais de concreto armado com um punhado de materiais de proteção, acrescentando aqui a assessoria, né, que você precisa ter para a tua execução. E também, o que é mais importante, tá? Isso aqui a gente sempre traz para o cliente, a gente sempre, cada início de obra, a gente apresenta esse material, porque a proteção é o seguinte, ela é ok, que ela é vantajosa, mas é um material que unitariamente ela é caro. Você trabalha com a proteção aqui, no final das contas, se custa R$ 24,00 o metro quadrado dessa nossa estrutura. R$ 20,00 o quilo. Porém, a gente trabalha com R$ 24,00 em cima de 248. Então, você trabalha com pitadinhas, né? Colher de sobremesa. Se você errar a mão, você estoura o custo da tua obra. Então, é sempre interessante, às vezes o cliente olha unitariamente o custo da proteção, mas esquece que a gente trabalha com quantidades extremamente reduzidas. Que você trabalha com... então, vira e mexe, a gente puxa essa informação para o cliente, para ele ficar munido dessa informação, para ver que está no caminho certo. Porque você não pode enxergar somente a questão unitária, mas sim do quanto você está utilizando. Mas, obviamente, se você pegar e errar a mão na quantidade de cordoalha, o orçamento da tua obra estoura, né? A taxa de proteção também nessa laje bem atrativa, 1,34 kg por metro quadrado. Taxa de aço por metro quadrado, baixamos de 15 para 6,09. E conseguimos aqui uma economia de 17%. Aí eu queria falar para você, comentar com vocês dos itens subjetivos do comparativo. O fator tempo. Gente, então, comentei para vocês. O fator tempo, acho que é um dos principais fatores que você acaba empregando a proteção. Por exemplo, lá em Itapema, Porto Belo, existe uma demanda muito grande por rapidez e de agilidade da execução de estrutura, porque você tem lá 3.000 imóveis vendidos e a obra não começou nem tapume colocado. Lá é diferente. Você chega lá com um papel de picolé, você vende a prédio na planta. E a gente sabe que aqui em Joinville, a região é um pouquinho mais complicada. Então, no fator tempo, gente, é muito importante isso daqui. A estrutura protendida leva, em média, metade do tempo para execução em comparação à estrutura convencional. A gente está falando de tempo de execução, levando em consideração, se você tiver o CLT dos teus operários, né, da tua mão de obra, você vai estar pagando menos mão de obra, você vai pagar menos salário para esses funcionários para liberar a tua estrutura. Sem levar em consideração ainda que você tem menos aço, você paga menos por armador, mas vamos chegar lá. Então, o que acontece, gente? Atingida a resistência de 20 MPa, por que ela é mais rápida? Atingida a resistência de 20 MPa na nossa laje, aí depende muito do controle de qualidade da tua estrutura, pode ser aos 3 dias, pode ser aos 5 dias. Naturalmente, sem fazer ensaio de corpo de prova, você chega a uma semana sem fazer conta, 70%. Você tem lá um concreto 30 MPa, se você, em 7 dias, você chega a 70% da resistência, 20 MPa, e a partir desse instante você pode aplicar a proteção. O que acontece quando você aplica a proteção? A tua laje, ela cria uma contraflecha gratuita, ela levanta. É o efeito mesmo que a gente está acostumado a ver, ela ganha uma contraflecha, e as tuas escoras você não consegue olhar para isso, mas as escoras ela afrouxam. Necessariamente, quando você protende essa tua laje, você não precisa mais de escoramento. Isso há 3 dias, ou 5 dias, depende do controle tecnológico da tua laje. Então, a partir do instante que você aplica a proteção na tua laje, estou comentando, 3 dias. Deixa eu até comentar ali para o Adriano ali da Convisa. Adriano, nós estamos fazendo um ciclo de laje em quanto tempo lá? 15? A proteção.
Sem fazer conta, sem fazer ensaio. Então, eu tenho clientes que têm a casa dos 5 dias, é interessante fazer a resistência do corpo de prova para chegar a 20 megapascal, mas tem clientes que chegam a 3 dias. Por exemplo, tu vai ficar impressionado. Lá, quando fui para Fortaleza, eu via ciclo de laje lá em 5 dias. E o que era importante nessa laje? A proteção, de fato, ela agiliza a obra. Mas o que é importante? É importante o sistema de escoramento. O sistema de escoramento era diferenciado. Para poder operar essa dentro, você tem um sistema que atrapalha a tua obra, né, e você não consegue trabalhar nessa velocidade. Mas eu via ciclo de lajes, eu cheguei lá numa segunda-feira, a loja, aquela laje sem nada, tu olhava assim, putz, troço, perguntava pro tu tinha 5 funcionários na obra, cara, aquela história, assim, tu vê que aqui no sul a gente olha e sabe que não vai dar certo. E a concretagem para sexta-feira, e de fato, tu vai lá, sexta-feira a laje estava concretada. É impressionante. Mas o fator escoramento, você tem uma agilidade, ele ajuda bastante. No concreto armado, gente, ele tem a necessidade, isso aqui já é sabido, você consegue trabalhar num prazo mais rápido com concreto armado. Nada impede você trabalhar em 5 dias, você fazer uma obra de concreto armado em 5 dias, mas a quantidade de operários, de materiais, de forma, de madeirite que você precisa na tua obra é uma coisa surreal. Para o sistema normal que a gente usa o concreto armado, a gente mantém o sistema, tem que manter pelo menos 4 pavimentos escorados, né? 100% na laje concretada, 50% na de baixo, 25% e 25% nas demais, nos pavimentos inferiores. Depois ali o Matheus vai apresentar, vai esclarecer melhor a questão do escoramento, de onde consegue ganhar agilidade com isso. No concreto protendido, devido à carga contrária à gravidade, aquela história que eu falei da proteção, que aí você deixa, a hora que você protege a tua escora, basicamente ela afrouxa. Você não precisa mais de escoramento. Você pode remover o teu escoramento, partir para o próximo pavimento, e você deixa para a laje de baixo apenas 25% do teu escoramento. Por que só 25%? Então ela já está protegida, ela já tem uma carga contra a gravidade. Então você não precisa mais de 25%. Coisa que o concreto armado precisa de 50%, 25%, 25%. Porque o concreto armado ainda está ganhando a cura, ele está ganhando resistência, então é usual de trabalhar com 4 pavimentos escorados, né? E com relação à laje protendida, a gente trabalha só com a laje que está sendo concretada, 100%, e 25% do pavimento de baixo, e mais nada para baixo. São só 2 pavimentos escorados, e você pode aí, liberar a tua logística para execução de alvenaria, outras demandas, né? Então, comentei com vocês que o caso do aluguel, no caso da estrutura protendida, em média, metade do tempo de execução do que a estrutura convencional. Então, no caso do aluguel das cubetas, o fator tempo é considerável. Itens que envolvem contratação da mão de obra para a estrutura e corte de obra também. Nesse caso, eu levei em consideração o fato do aço, você tem mais de 60% de economia do aço. Então, se você for contratar a tua mão de obra e negociar com ela, alertando que você tem menos aço, você pode ganhar um desconto, sim, do armador, né? E aqui eu botei os fatores subjetivos. Tá? Voltando aqui um item, faltou uma menção, também a questão do aluguel da cubeta, mas faltou comentar também a questão do aluguel do escoramento. Tá? Existem 2 fatores. O primeiro, a quantidade de escoras, ela é menor. Aqui você trabalha com 2 jogos de escoras, e aqui você trabalha com 1 jogo e 25 de escoras. Você tem uma quantidade menor por um tempo 50% menor. Então, com relação a essa agilidade que eu estou comentando com vocês da estrutura, de fato, é importante. Então, a gente está falando de ciclo de laje, eu vou voltar a frisar, de ciclo de laje, que eu vim em Fortaleza, de 5 dias. É importante que o escoramento seja rápido, senão você não consegue atender essa demanda de trabalhar, geralmente, e quem fornece esses escoramentos são empresas profissionais especializadas. Às vezes o pessoal entende como não consegue planilhar o custo alto dessa estrutura, mas associando ao tempo de você consegue manusear, desmontar e manusear esse teu escoramento, o fator tempo ele acaba ajudando bastante na execução da tua obra. Então, no caso da proteção, isso é mais importante, é um sistema rápido. Se você não tiver um sistema de escoramento
que consiga atender essa demanda de rapidez, a tua obra acaba ficando mais lenta, de fato. Então, está aqui a minha planilha com os custos subjetivos. Quais são os itens que eu acrescentei aqui nesse comparativo? São 26 pavimentos. Eu considerei aqui 17 meses, 20 dias para cada ciclo. No caso do concreto armado, eu considerei 20 dias por cada ciclo de concretagem, que para o concreto armado ele é bem usual. Na proteção, eu botei aqui a metade do tempo, 13 meses para a execução dessa estrutura. Então, esses 13 meses aqui eu marquei em verde. Aqui está a administração, mas não, ele está zerado aqui na nossa planilha. Tá? Não levei em consideração isso aí. Nem a administração e nem a mão de obra. Contratação, até botei aqui na época, mas ele não contabiliza. Eu tinha botado R$150 para a estrutura convencional e R$135 aqui para a estrutura protendida. De fato, em outros mercados, você tem uma economia, você dá um desconto de 10% na execução da estrutura. Então, em verde, eu marquei aqui os pontos que levam em consideração o fator tempo. Então, o que acaba acontecendo? Isso aqui é uma verba, isso aqui o Matheus vai apresentar melhor para vocês. Levando em consideração que você trabalha com um jogo e 25, então eu multipliquei aqui 185 vezes 231, 185 vezes 1,25, né? Eu tenho 231 metros quadrados por o aluguel de 13 meses. Então, aqui eu tenho uma verba de R$53.952. Na estrutura convencional, considerando aqui os 17 meses, a questão da verba, então, tenho 2 jogos escoras, eu tenho lá 185 vezes 2, 370, vezes 17 meses, um aluguel de R$126 mil. Então, vocês percebam que no fator tempo é algo que a gente consegue ter a vantagem. Por que eu boto isso como subjetivo? Para o cliente não pode ser importante, uma dessa rapidez, a necessidade do cliente liberar essa obra para poder ser executada, ela não seja importante. Mas a gente pode sim, considerar essa situação como um item de economia. Outra coisa, acabei esquecendo de marcar aqui em verde, mas aqui também a questão do aluguel da cubeta. Considerando lá os nossos R$17 metro quadrado mês, e aqui nós temos a metade do tempo, então a gente tem aproximadamente a questão da metade do tempo do aluguel da cubeta, de 69, não é metade, para R$53 mil o aluguel da cubeta. Então, considerando esses valores aqui, a economia que a gente tem da estrutura, esses valores subjetivos de tempo, e também eu acrescentei aqui a questão do aço, que você tem lá, a mão de obra de montagem, que hoje em dia um armador cobra em torno do quê? R$2 o quilo? Cadê o Hugo? O Hugo tem? Tá lá. Quanto é que o armador cobra, Hugo? Está no tempo do R$2 o quilo ainda? Né? Então, no caso da não contratação da mão de obra por todo, né, você pode negociar com ele, você tem menos aço e geralmente você paga em torno de R$2 o quilo para o armador. Esse valor que eu acho que está desatualizado. Tá? Acho que hoje em dia o corte de obra está em torno de R$1 o quilo. Eu considerei 50 centavos. Então, essa economia é maior ainda, mas vamos lá. Então, eu acrescentei aqui também os custos com mão de obra de montagem, fator de escoramento, também é uma verba, fator aluguel de cubeta, e temos aqui também o fator da mão de obra para montagem e o corte de obra. Então, no final das contas, considerando esses itens subjetivos, a gente chegou numa economia geral de 28% na tonelagem, usando a proteção como material construtivo. Não usei como material para ganhar vão, etc. Claro, você ganha a questão do controle da contraflecha de graça. Porque o concreto armado, o que acontece? O concreto armado é curioso, porque a gente tira escora, você não sabe o que vai acontecer. Você tem um dimensionamento, mas você não sabe. É a gravidade atuando. Na proteção, você já tem um controle muito rigoroso da parte de flecha, que é a primeira coisa que você verifica. No dimensionamento de concreto armado é a última coisa que você faz. Na proteção é a primeira coisa. Então, a parte de controle de flecha ela é muito mais rigorosa. E acaba, então, você ganha a questão da agilidade da toda obra e, principalmente, o controle das flechas. Então, considerando toda essa questão, nós chegamos aqui numa economia de 28% nesse pavimento, que é um número que, às vezes, assusta, né? Mas são bem factíveis, levando em consideração que você tem outros itens que o cliente deveria levar em consideração.
Mas a gente sempre puxa esses dois fatores. Então, a gente pega o menor comparativo, que é o de 17%, e pega o maior comparativo, a maior diferença, né, de 28%. Eu gosto de falar para o cliente que, geralmente, a economia está ali no meio. Obviamente, da onde que vem esse primeiro comparativo? Esse primeiro comparativo ele vem quando o escoramento é do cliente, não precisa contratar, e a cubeta também é do cliente. Então, o fator tempo aqui ele já morre. Já trabalhamos somente com a parte do aço, da economia com armador, né, e economia com corte e dobra. Aí é uma coisa perigosa aqui. Porque nem sempre, quando o cliente tem um escoramento, é um escoramento profissional, né? Geralmente, aquela escora lá, o cliente ele tem a escora metálica, mas ele assoalha a laje. E o simples fato de você trabalhar com essa laje nervurada, assoalhando a laje, ela acaba trazendo mais operações para a tua obra e ela acaba, digamos assim, gerando um ciclo de laje mais demorado. Então, você consegue começar a contaminar toda aquela questão da agilidade do tempo que você precisa para poder tirar proveito da proteção. Então é isso, gente. O Matheus aqui vai continuar a palestra, vai falar principalmente aquela questão que eu frisei, que a parte de escoramento é importante a gente ter essa agilidade para a obra. Não adianta você citar o fator tempo quando você não tem um sistema que contribui para essa agilidade, né? Então o Matheus ele vai explicar exatamente como que funciona essa situação e para que vocês entendam como que funciona a história dos 2 jogos de escoras para concreto armado e um 25 para concreto protendido. Então, já volto a conversar. Tá. Só aqui, o pessoal quiser me seguir aqui nas redes sociais, o LinkedIn ou Instagram, o meu perfil é o Eng Eduardo Reis. Já voltamos. Boa tarde, pessoal. Então, continuando a palestra do Eduardo, depois ele volta para vocês poderem fazer perguntas e ele responder. A gente aproveitou a palestra do Eduardo para fazer um comparativo no custo, né, no escoramento para as lajes de concreto armado e lajes de concreto protendido, com as informações trazidas aqui hoje pelo Eduardo. Então, é uma continuação da palestra dele. Então, como o Eduardo comentou, só fazer pergunta, acho que escoramento e reescoramento, a gente está todo mundo no mesmo nível, né? Então, para as lajes de concreto armado, são necessários 4 jogos, né, entre escoramento e reescoramento, sendo um jogo de escoramento, 3 de reescoramento. E para as lajes, a partir do momento que a gente protende ela e ela tem um efeito contrário à gravidade, e aí a gente pode utilizar só um jogo de escoramento e um jogo de reescoramento, ficando assim para a laje de concreto armado, né, 100% escorado, 50% reescorado, 25% reescorado e mais 25% reescorado. Então, eu tenho 3 jogos aqui de escoramento entre o sistema completo, com torres, perfis e escoras, e aí os trechos de reescorado nos pavimentos inferiores. Já para a laje de concreto protendido, eu consigo trabalhar com 100% escorado e 25% reescorado. Acho que não está pegando o microfone aqui, né? Então, eu tenho o pavimento escorado, o primeiro, e aí eu trabalho com o próximo pavimento 25% reescorado e os demais sem a necessidade de escora. Somente aqui, nesse lançamento, eu já tenho uma redução de 15% do uso do material. E aí, aproveitando, como o Eduardo comentou, do sistema protendido, ele precisa de um sistema ágil também para montagem, a Versátil conta com um sistema de perfil Cartola, onde você elimina toda a necessidade de utilização do madeirite, reduz o tempo gasto para montagem de formas e escoramentos, você não tem montagem de madeirite na forma, né? O sistema ele já vem completo.
Remoção do escoramento sem a necessidade de aliviar as escoras remanescentes, então você não precisa descer o escoramento e reposicionar as escoras de reescoramento, elas já estão ali fazendo o papel do reescoramento sem a necessidade de deixar a estrutura trabalhar. E é compatível, como eu disse, com a rapidez que o sistema protendido propõe. A gente não pode utilizar o sistema protendido e continuar fazendo o escoramento com madeira. A gente não vai ganhar o tempo necessário, o custo da obra vai se tornar inviável a utilização dos sistemas. Como eu disse, só de alterar o sistema para... Se você executasse no mesmo tempo, no mesmo ciclo, só de alterar do sistema protendido para o concreto armado, a gente tem uma redução de 15% do volume de material de escoramento. Isso a gente ganha na questão do armazenamento, requer menos mão de obra e tempo de deslocamento desse sistema entre pavimentos, e também reduz as movimentações de fretes, entregas e devoluções, que também é algo que conta bastante na questão do escoramento. E aí, tomando como base a mesma estrutura que o Eduardo nos apresentou, considerando para as lajes de concreto armado 20 dias de ciclo e concreto de protendido de 10 dias, com redução de 50% do prazo e 26 pavimentos, a gente fez os projetos, fizemos o lançamento do escoramento e reescoramento e chegamos a uma tabela de custo com redução dos 15% no volume. No concreto armado, no ciclo de 20 dias, a gente tem lá os jogos de escoramento que eu comentei com vocês, de um escoramento completo, 50% reescorado, 25% reescorado e mais 25% reescorado, um peso por pavimento de 8.100 quilos, a um custo no ciclo de 20 dias de R$ 4.863. Já no concreto protendido, quando eu vou para o escoramento, eu tenho os mesmos 6.400 quilos. Aqui vale uma observação que vocês devem perguntar, o sistema não deveria ser mais leve pelo tal para a nervura, não conseguiria espaçar mais? Sim, quando eu vou para esse sistema de concreto armado, que é o primeiro sistema apresentado pelo Eduardo, eu tenho uma equivalência de laje de 12 centímetros. No concreto protendido, eu tenho uma equivalência de laje de 8 centímetros. Só que a norma de escoramento ela pede que eu considere um mínimo. Então, o mínimo vai ficar em 12 centímetros. Eu não posso considerar somente 8 centímetros de espessura de laje. Então, o valor do escoramento, teoricamente, nessa estrutura, ele é o mesmo. O que vai diferenciar é a questão do reescoramento, onde eu preciso utilizar somente 25%, tendo um peso de 6.900 quilos por pavimento, com a redução lá dos 15% que eu comentei. E, devido ao ciclo de 20 e 10 dias, a gente tem uma redução no custo no escoramento da obra de 57%. Então, a gente sai da casa dos 126 mil para a casa dos 53.900. E o sistema vai dar essa agilidade que o concreto protendido pede, o sistema de escoramento. O que a gente tinha para apresentar de valores da Versátil era isso. Acho que agora a gente abre para perguntas, tanto para a Versátil quanto para o Eduardo. Vocês fiquem à disposição. A gente fica à disposição, na verdade. Então, gente, reiterando aqui que o Matheus estava comentando, então, isso é importante salientar. Então, tem muitas construtoras até que têm um pouco de receio de contratar um sistema profissional, um projeto de escoramento, em função do alto custo, mas a gente está provando aqui que, em função da agilidade, da pressão pelo tempo que você pode ter na obra, que esse tempo ele reverte, de fato, em agilidade na estrutura, A proteção ela pode reduz o teu tempo, mas se você tiver um sistema compatível, ela reduz o teu tempo de ciclos de laje, e ela também reduz o teu custo na operação. Então, vocês estão baixando aqui, vocês estão percebendo o quanto você teve de economia. Isso lá na minha planilha eu coloquei como verba, Eu até fazia esse comparativo antes de forma linear, considerando o tempo e a quantidade de escoras. Ela dava um valor. Mas, considerando aqui essa questão da questão do primeiro pavimento, que é basicamente parecido, você só muda os reescoramentos e você só muda o tempo de operação,
você acaba tendo essa economia não de forma linear, mas foi colocado como verba aqui. Antigamente eu mudava a planilha, já mudava aqui, mas de fato você tem outras situações, mas ela acaba ficando bem atrativo utilizando ainda um aluguel escoramento que, digamos que eu falei, ela reverte, esse aluguel ele reverte em agilidade para a obra em menor tempo de locação. Então a gente deixa esse espaço aqui aberto a perguntas, para quem tiver alguma dúvida, alguma questão que queira perguntar sobre a apresentação, ou sobre qualquer coisa. Tá. Sim. A quantidade de pavimentos ela é muito importante. Na minha planilha, quando eu vou montar ela, eu boto aquele primeiro fator, né? Basicamente, a quantidade de pavimentos ela acaba influenciando no fator tempo, né? Quando o fator tempo, quanto maior a quantidade de pavimentos, o fator tempo ele acaba ficando mais elástico. Foi o caso desse pavimento aqui, esse edifício de 26 pavimentos. Para um edifício mais baixo, como ele é mais rápido, você acaba focando muito mais na questão da economia de armadura, né? Do corte de obra, do aço. Essa que é a diferença. Mas, eventualmente, você sim tem essa economia, você tem essa agilidade, porque se você consegue alugar o teu escoramento, as tuas cubetas por um tempo metade do que o concreto armado, você consegue sim contabilizar essa economia. Mas, obviamente, quanto maior a quantidade de pavimentos, maior o fator tempo e, por consequência, o fator economia também. Então, a gente trabalha assim com edifícios protendidos, até Minha Casa Minha Vida. Na época, quando ainda estava em voga esse tipo de construção, a gente usava até para Minha Casa Minha Vida, porque o pessoal já associa a construção de proteção a edifícios caros, mas não, a gente usa como material construtivo mesmo, para você, de fato, ter economia, e essa economia, de fato, reverter em preço, em custo do teu apartamento, né? Assim, Patrícia. Acho que primeiro começa pelo projetista, que de concreto protendido geralmente é um projetista mais relaxado, tá? O projetista de concreto armado ele está com uma cara assim muito fechada, muito triste, porque ele é mais preocupado. Por que eu digo isso? De fato, a gente tem os encontros assim pelo Brasil de projetistas de proteção, a gente sabe quem é de concreto armado e quem é de proteção. E o que acontece? É aquilo que eu comentei, deixei perdido na palestra, mas a questão concreto armado, quando você tira a tua escora, você só vai saber o que vai acontecer em termos de flecha, deformações a longo prazo. Então você não sabe, às vezes a tua estrutura, a tua laje começa a trincar, tu não sabe por quê, só vai saber depois. A estrutura protendida, ela funciona justamente ao contrário, tá? Porque a gente costuma dizer que a estrutura protendida ela é pré-testada. Ao passo que o concreto armado ele é testado adiante, testado durante a vida útil da obra, tu não sabe por que tua alvenaria está rachando, porque você teve um problema de dimensionamento de flecha. Porque, ao contrário, no concreto armado, a gente verifica a flecha depois do estado limite último, e na proteção a gente verifica a primeira flecha. Então, questão de controle de flecha com alvenaria, com deformações, geralmente é a primeira coisa que a gente verifica. Já é a primeira, digamos, questão de patologias, a gente já fica mais tranquilo. Com relação aos problemas, a proteção ela funciona o seguinte, pena que eu não tenho nenhum vídeo, nada para mostrar, mas, como eu falei, como eu estava comentando, o aço de proteção é um aço com controle tecnológico muito bom. E a gente gosta de dizer que a estrutura protendida é uma estrutura pré-testada. Então, a partir do instante, você está lá até os 3 dias de concretagem. Você vai lá, coloca o teu macaco, e se você não tiver a tensão do macaco correspondente à força do cabo, você tem algum problema. Acontece muito, tá? Até o que eu gosto de comentar bastante com relação à proteção, a única coisa que eu peço a alteração que não chega a ser uma alteração de rotina, é uma coisa necessária, a única coisa que eu peço é vibração. O cara vai pegar o vibrador e vai vibrar até cansar perto das ancoragens. Por quê?
Mas vai gerar um problema de bicheira? Vai. Mas o que vai acontecer? A partir do instante que você aplica o macaco, e se você não tiver atenção ou alongamento desse cabo, você já sabe que tem um problema. Então, os problemas são detectados na hora. Então, a questão dos problemas da proteção, eles não acontecem, digamos, a longo prazo. Eles acontecem, conseguem detectar na hora. Então, isso até é um fato, existia até um slogan que a gente via das empresas de proteção, que era a estrutura pré-testada. Então, ao contrário do concreto armado, que às vezes os problemas do concreto armado acontecem assim como de protendido, igual. E geralmente estão associados ao quê? Durabilidade. O problema de corrosão de marquises que você vê caindo de concreto armado são problemas de corrosão, assim como pode acontecer na proteção também, de você ter problema de corrosão. E às vezes o pessoal imagina assim, você tem vários cabos, você tem várias cordoalhas na tua estrutura. O rompimento de uma não vai representar nenhum risco para a tua laje, para a segurança. Ela pode ser substituída sem mais problemas. Patrícia, né? Bianca, desculpa. Mas então, Bianca, a parte mais interessante da proteção é uma estrutura pré-testada. Então, a longo prazo, se você aplicou a força do macaco, você teve a pressão que você precisa, e você teve o alongamento, você estica o cabo. Né? Você tem um alongamento que você marca em projeto, a empresa estica esse cabo, mede o alongamento e manda para a gente, manda para o escritório, para certificar que esse alongamento está ok. E a gente sabe, geralmente na obra já detecta que tem alguma bicheira. Se o cara aplicou a proteção e você não atingiu a resistência, tem alguma coisa errada. Geralmente é problema com vibração no concreto. Caso aconteça isso, quais são as maneiras de reverter? Sim, não é a coisa mais, digamos, não é... É uma operação relativamente fácil, não é muito legal, mas é fácil. Né? O que você tem que fazer? Aí é fácil. Eu vou montar as duas situações que você pode trabalhar desse procedimento. Tá? A primeira é com a bicheira. Você vem com o rompedor, você abre o nicho da tua proteção e você tem que refazer aquele nicho, porque o que acontece? A proteção ela funciona de dois lados. Né? Você tem a parte ativa, que você tem, digamos, a ancoragem do cabo, que você prende o cabo dentro da laje concretada, e do outro lado que você vai esticar o cabo. Você puxa o cabo, e daí você coloca, quando o cabo ali volta, você coloca uma cunha para prender as duas pontas. Né? Mas você faz essa operação somente se você tiver a força de proteção. Então, o que é feito? Você pega o rompedor, desmancha aquela região que está com a bicheira, e você refaz ela, concreta, protende de novo, e está resolvido. E tem uma situação que acontece muito, e daí uma particularidade, tá? Da laje nervurada. Eu gosto de duas coisas. Primeiro, é uma laje mais leve, né? Você tem uma taxa de proteção menor, geralmente em torno de 2 kg por metro quadrado, porque, ao passo que a laje maciça, você tem 4 kg por metro quadrado. Por que eu tenho uma taxa de proteção? Porque ela é mais pesada. Então, ela pesa mais a tua fundação, você pesa mais, você tem que usar mais materiais para combater o próprio peso próprio. Digamos, quase que é um paradoxo do ponto de vista mecânico, você botar materiais para suportar o próprio peso próprio da laje. Por que eu estou citando isso aí, a laje maciça? A laje maciça, agora tem algumas construtoras que fazem a marcação da cordoalha, mas acontece bastante. Você está colocando as instalações, você coloca lá o teu forro de gesso, o cara vai lá e consegue romper a cordoalha. Pum, estoura a cordoalha. Acontece bastante. A vantagem da laje nervurada é que nós temos... O cara tem que saber exatamente onde não pode furar. Né? Por exemplo, a cordoalha, como ela vai dentro dessa nervura, o cara não pode tacar a furadeira ali. Né? Já está explicativo. Né? Que nem piada, né? Se explicar, porque está contado errado. Então, o cara até ele pode furar para botar o forro aqui, pode furar aqui, mas nunca dentro da nervura para romper a cordoalha. Tudo bem. E acontecer esse rompimento, o que faz? Tem que ser feito o mesmo procedimento. Você desmancha uma das extremidades da tua laje, né? E o que você faz? Você tira a cunha, que o cabo já está pronto, você tira o cabo rompeu, e geralmente a liberação da energia é alta, o cara vai fazer uma vez só. Tanto na fase de execução, quanto no morador também, a liberação da energia é muito, muito alta, e geralmente tu sabe onde vai romper, porque quando você rompe o cabo, ele fica uma ponta para fora da fachada. A gente consegue detectar onde é que foi o rompimento.
E como é que é feito? Você desmonta esse nicho, você faz a desmontagem, você pega o rompedor, desmonta esse nicho, e o cara vem com o macaco e ele puxa com o próprio macaco essa cordoalha. Mesmo o macaco que estira, ele vai puxando. É uma operação de formiguinha. Vai puxando, ele tira essa cordoalha, ele reinsere uma cordoalha nua, né? Porque a cordoalha ela é feita aqui. Aqui, ó. Então, o material que você bota no concreto, você tem a cordoalha que ela é engraxada, tá? O fato dela ser engraxada, ela tem a ver com a questão de você, quando você for concretar, você for esticar ele, você não pode ter o atrito da bainha com o cabo, né? Ele tem que deslizar, você tem que puxar esse cabo sem atrito. Então, o que é feito? É rompido uma das extremidades das ancoragens, você puxa esse cabo, vai puxando lá de 10 em 10 centímetros, 20, sei lá, 16 metros, você puxa o cabo fora, e você reinsere esse cabo novo dentro da tua bainha de plástico, ela vai estar inserida dentro do concreto. Inclusive, a gente usa essa operação para outras questões, justamente quando o cliente esquece de mencionar onde vai ficar o elevador cremalheira, a gente é obrigado a puxar o cabo, deixar só a bainha dentro da abertura, para depois ela ser reinserida. Então, aí depois você fecha o nicho, protende, feito, tá certo. Isso acontece muito também com a questão de compatibilização. Acontece, tá? A gente prevê, mas tem situações, às vezes, de mudança que você é obrigado. Aí tem outra questão também que é importante comentar, reforma. Tá, esse cabo está lá, está esticado, aquela coisa toda, como é que faz? O cliente ele quer fazer um duplex, comprou 2 apartamentos e quer fazer um duplex. É possível fazer essa operação, acontece bastante. É o mesmo procedimento, você tira a laje, você rompe a laje, deixa só as cordalas esticadas, você pega uma ferramenta, você estica, desprotende o teu cabo, faz o corte, vai ficar a laje o cabo segmentado em dois segmentos, reprotende e está feito. Então, geralmente pega muito essa questão de reformas, né? Mas também é possível, claro, não é tão fácil quanto uma reforma chegar com o computador e arrebentar com tudo, mas é possível sim, isso não é mais um empecilho em lajes protendidas, né? Aí esse fato que você comentou de acidentes, que não comentei, acontecem, e o principal problema de acidentes, o fator é corrosão, tanto concreto armado quanto proteção. Então, cuidado, inclusive, assim, a proteção, de fato, ela existe um cuidado adicional com corrosão, que tanto é quando você você estica a cordoalha, ela fica um tempo exposta, e a gente pede que esse retorno do estiramento seja dado para o escritório quanto antes, para poder ser feita a cordoalha, feito o fechamento, e a proteção daí é ad eternum, né? Meu nome é Fabiano. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação, muito claro e objetivo. Obrigado. O meu questionamento é com relação ali, todo o exemplo foi baseado num vão de 8,5 metros, Sim. se não me engano, né? Existe alguma referência, por exemplo, a 3 metros, 4 metros, ainda faz sentido falar em laje protegida? Não, às vezes a gente usa somente a laje em vão menor que 5 metros, 6 metros já dá para usar. Mas quando a laje é muito pequena, a gente acaba fazendo teste como material construtivo para o cliente, se o cliente tem agilidade em retirar a escora. Aí, do ponto de vista de economia de aço, você já começa a ficar um pouco longe daí, né? A obra na laje de 5 metros, 6 metros. 5, 6 metros já fica. Tu usa como material construtivo. É aquela conta que eu fiz, né? Tu vai pegar uma laje de nervurada no vão dos 5, 6 metros, você trabalha lá, dependendo, com 2 barras de 16, vai. 2 barras de 16, elas são 4 centímetros quadrados. Então, tu vai ter lá, tu substitui, são 4 menos 2, 76, sobram 24. Tu vai botar uma cordoalha e 2 fios de 10. Tá? Essa é a conta. Tu vai, a cada 2,76 metros quadrados, substitui por 1 centímetro de cordoalha. Então, já começa com a interessante. A gente faz essas contas que eu falei, não é para vencer vão. É para utilizar como material construtivo, né? Você ganha lá controle de flecha, porque isso para 6 metros já é considerável, e você tem a questão da agilidade que a gente tem que contabilizar, né? Aí, para vãos maiores, aqui nesse caso, desse exemplo que eu botei, que eu apresentei para vocês, esse exemplo aqui, eu não trabalhei com faixas protendidas, somente com a laje em si, né? Mas, quando você tem vigas de divisa de apartamento, por exemplo,
a gente acaba substituindo essa viga proeminente, aparente, por uma faixa protendida, né? Aí o comparativo já é outro. Mas a gente faz também, é interessante apresentar para o cliente para ele entender qual é a economia que ele vai ter. De fato, sempre tem economia. Isso aí a gente sabe. Por que eu digo que a laje maciça não traz economia? A gente sabe que com taxas, com esse perfil de estrutura, com essa tipologia, a gente consegue uma economia interessante. Agora, com a laje maciça, por exemplo, a gente faz a conta, mas a gente sabe que já é o contrário. Com taxas acima de 3 kg por metro quadrado, 3,5, já começa a ficar não interessante. Aquela história que eu comentei com vocês, que a proteção você usa de pitadinha. Se você errar a mão, você estoura o orçamento da tua obra. Então, tem que ser usado com muita parcimônia. E a laje maciça, ao contrário da nervurada, ela parte do contrário. Tá? No objetivo, aqui, no comparativo objetivo, a gente parte aqui geralmente de menos 10. Pela questão dos aços, do comparativo, dos materiais, parte menos 10. No objetivo. E no subjetivo, a gente parte por 10 positivo. Então, para você viabilizar a laje maciça protendida, você tem que botar o fator tempo, aí você tem que botar o tempo para trabalhar. E, no final das contas, o cara trabalhando com a laje maciça protendida, com taxa de 4 kg por metro quadrado. Geralmente, como ele fica no meio, a economia fica entre o objetivo e o subjetivo, fica no zero, ele acaba a obra e fala assim, deu no mesmo. Mas em função da taxa de proteção. Né? Aqui, nesse caso, já é bem difícil. A gente alerta o cliente, olha, tu vai partir do 17, 28, está aqui no meio da economia. Obrigado. Esse caso específico, não valeria a pena estudar a redução da altura da laje, já que está trabalhando com a proteção? Não poderia trazer mais redução ainda de custos? Dos custos objetivos, pelo menos? Tu acaba trazendo um problema, a questão de você baixar a altura da laje. A gente tem muito problema lá no litoral. Tá? A gente tem que trabalhar em função da limitação do pé direito. Tem pavimento de garagem que tem que fazer com 2,60, com 2,70. Isso tem que ser levado muito em consideração. Mas quando você consegue, você geralmente reduz a altura da tua laje, você diminui a inércia. E você diminuindo, apesar de você estar reduzindo um pouco o volume de concreto, a taxa de aço ela aumenta exponencialmente. Então, você tem um consumo maior de aço. Apesar de você estar substituindo tua laje, teu aço, tu está substituindo, mas tu tem uma taxa de armadura maior, né? E você, ao passo, começa a ter problemas você começa a ter mais problemas de verificação de flecha. Por exemplo, tem um projeto que eu fiz agora em Itajaí também, o cliente tinha uma altura de 20 centímetros, ele queria usar proteção, e a gente usou uma laje nervurada, o que acontece? Mas o vão foi reduzido, mas talvez a espessura era inadequada para aquele vão, mas ele precisava de 20 centímetros. E a gente tacou proteção em cima para combater essas flechas, mas já começa a não ficar muito interessante essa. Então, a verificação, você tem o meandro, né? É questão da engenharia, né? A engenharia você trabalha entre economia e segurança. Está sempre no meio dos dois, então você tem que sempre checar os dois. Você trabalhou com uma altura legal, verificou flecha, ok. Não adianta forçar a barra. Mas, assim, teve um projeto ali em Balneário que eu tive que trabalhar. O pé direito era bem reduzido. Eu tive que trabalhar com... Aí sim, não teve como fugir. Laje, a maciça não protendida, convencional, de 12 centímetros, e a faixa protendida com 15. Aí a espessura mínima por norma é 15. Aí a gente foi obrigado a trabalhar com aquilo, mas não por uma questão de economia, claro, mas é mais uma função que você não podia ter vigas proeminentes, o pé direito era muito baixo. Lá o pessoal costuma espremer muito os pavimentos de garagem. Então, a gente tem que trabalhar com menor sistema. Não vou dizer que é o mais econômico, ali no caso a proteção não foi usada para economia. Ela foi usada por uma questão prática mesmo por causa da altura da garagem. É isso. Pergunta, Valério. Existe alguma altura mínima de laje? Porque eu estou fazendo laje de proteção no meu projeto, na verdade. A gente está usando sempre 22 de altura. Maciça? Maciça. Maciça, tá. É normal que seja isso ou pode ser menor? O senhor lembra do vão? Quanto é que deu o vão? Eu tenho vão dentro de pilares de 8 metros. 8 padrão. 8 padrão, tá. Para maciça, a gente faz uma continha de padaria que é o vão dividido por 40, tá? De bate pronto, né? 22 já é uma taxa de concreto bem alta, né? Qual o tamanho o tamanho da laje, assim, quanto mais? 400 metros quadrados. Grande.
Qual o ciclo de laje, de concretagem que o senhor está? 3 dias para ter, na verdade, né? 3 dias. Né? 3 dias, aí a laje sai faz em 20 dias, então completando a próxima, na verdade. Ela é bem rápida, de fato. A maciça ela tem essa vantagem, você gasta com mais material, com proteção, mas ela é mais rápida, de fato. Você consegue enxergar mais a rapidez, né? Mas o sistema de escoramento é importante, eu não sei se está usando um sistema mais específico lá. Ótimo, ótimo. Então, o sistema de escoramento ajuda a aprender. Vou falar um termo bem chulo, mas não pode estorvar, não pode estrovar a tua proteção, porque de fato, se não usar um sistema interessante, a tua obra fica parada, e o cara está desmontando o escoramento, enquanto ela podia estar tendo agilidade. Mas assim, de bate-pronto eu não conheço quais são as cargas da tua laje, mas passa uma continha de padeiro de bate-ponta, eu vou dividir por 40, né? No caso, parte dos 20. Mas a gente não sabe com suas particularidades, às vezes pode ser que seja necessário aí a laje de 22 também. Litoral? Influencia. Nós temos no começo, assim como o concreto armado também influencia para a parte de cobrimento, de corrosão, né? 4, exato, correto, exatamente. E quem está fazendo proteção lá, só para curiosidade? BR Básico é aquele pessoal do Espírito Santo, né? Sim. A Protentec? Sim, conheço. Eu esqueci o nome do... ele está fazendo ele está protegendo aquele hospital lá em Maringá. Esqueci o nome. Luiz? Não é Luiz. Não. O proprietário é o Breno, na verdade, né? O oculista, né? Da BR Básico. Da BR Básico, a Protentec, lá o pessoal de Maringá. Na verdade, a Protentec é o mesmo do BR Básico, né? Eu não sabia disso, não. Olha. Sabia não. Já trabalhei com eles, com a IVEX, com eles também. Com a IVEX. Porque a IVEX ela tem um sistema que eu acho interessante, até do ponto de vista de proteção das ancoragens. Aí, Bianca, é interessante essa parte de proteção da corrosão, porque assim, é raro você teve até um caso de uma piscina que caiu, desabou inteira em cima de uma garagem, era concreto armado convencional, tá? Mas lá está relacionado à corrosão. Assim como teve um caso bem famoso no Espírito Santo também, de uma piscina que caiu, mas também foi corrosão na proteção. Mas é engraçado, porque a proteção na época já era uma outra pegada. Em 97, praticamente foi a porta de entrada aqui da proteção. Até tem um negócio interessante para comentar com vocês, gente, que é o seguinte, por que a porta de entrada da proteção foi Fortaleza? Pela proximidade com Miami, né? Miami está praticamente do lado de Fortaleza, então a porta de entrada da proteção foi lá. Isso dá para dizer, naturalmente, que no Brasil, uns 25 anos. E percebeu-se assim, muitas tecnologias do ponto de vista de durabilidade das cordoárias. E um sistema interessante que a IVEX usa é aquele copinho com graxa na ponta, né? Você coloca lá, na verdade você pode botar um cap, mas a operação é um pouco mais extenuante, né? Mas você pega lá você pode pegar um cap plástico, colocar com graxa, fechar e fechar com grout. Isso, o pessoal chama de danoninho lá, né? Tipo, aí tem a graxa na ponta, faz a proteção. O que diz isso. Tu já que taca ali com graxa na ponta e faz a proteção, é bem. A proteção contra a corrosão. Da cordoalha, exatamente. 3 dias. Onde queima ali, a graxa protege a queima, né? Exatamente. E assim a durabilidade e tal, quanto assim, a redução de operações é bem interessante também. E assim, o ciclo de 3 dias é muito bom. Assim, de 5 dias é o ciclo que a gente espera do ponto de vista para agilizar o sistema, né? Eu gosto de falar, querem falar aí, você está aqui para isso. Tem. Sim, tá, joia. Gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês, tá? E qualquer dúvida, a gente vai estar lá embaixo conversando, se vocês queiram conversar, a gente fica aí à disposição. Obrigado. Meu nome é Eduardo Reis, sou engenheiro estrutural. A gente está aqui na feira Construir.sc, a convite da Versátil. Proferimos uma palestra sobre comparativo de sistemas estruturais, né? Que a gente abordou aí o comparativo entre os materiais utilizados na laje, né? Entre concreto armado convencional e concreto protendido. Meu nome é Hugo, eu sou diretor de operações da VSK Construtora, sou sócio da VSK.
E assim, eu conheço a Versátil há muitos anos. Eu estou no mercado como engenheiro formado desde 96 e a Versátil foi uma parceira desde o início. Então é uma amizade de longa data. Então, o processo construtivo num todo, né? A condição de você poder planejar, reduzir o teu tempo de ciclo, ter uma condição, uma produtividade melhor, isso me deixou bastante contente com a palestra. Eu gostei muito do sistema de escoramento. Então, aquele sistema completo, com torres de escoramento, com os drop heads, com todo o perfil Cartola, isso foi bastante interessante. A palestra foi interessante por isso, por a gente poder comparar num todo, para a gente poder fazer comparativos mais coerentes, né? Não apenas um produto com outro similar, né? Então a gente tem que comparar o processo todo para ver os ganhos. Eu acho que isso é importante. Isso que a palestra foi legal. Eu sou o Valério, sou funcionário da Blue Chips Incorporadora, na verdade, né? A gente é cliente da Versátil na parte de alocação de equipamento de formas, na verdade, né? Como andaimes, né, para fazer o desenvolvimento do nosso trabalho com agilidade. A palestra, na verdade, sobre proteção, a gente já tem um caminho andado em proteção, já trabalho há 3 anos com isso, né? A gente sou técnico de edificações, formado há 30 anos pela Escola Técnica Federal. Atualmente estou cursando engenharia de produção, na verdade, né? E a questão da palestra foi muito interessante na questão do escoramento, né? O escoramento, hoje, para ter uma agilidade no processo de trabalho, o escoramento projetado, um projeto específico, na verdade, agiliza muito o trabalho e a mão de obra, né? E com isso a mão de obra reduz, na verdade, né? Tem um projeto específico, facilidade de trabalho, de montagem e aceleração do teu trabalho, né? Na questão da proteção, itens que foram comentados que eu não tinha noção de como funcionaria, na verdade, né? A questão da proteção. Eu achei interessante a questão ali sobre os cálculos da redução de custo, né? Então todo mundo hoje preza porque agilidade no processo de construção e redução de custo, na verdade, né? Então foi muito bom o que ele mencionou ali na palestra dele. Meu nome é Eduardo, eu represento a Blue Chip Empreendimentos, somos de Imbituba. E a gente tem uma parceria com a Versátil no sistema de escoramento das lajes de concreto do nosso empreendimento Viu Praia da Vila, que fica na região de Imbituba. É o comparativo que mostrou assim, a grande diferença entre a laje protendida e o sistema de concreto convencional e o ganho de velocidade que a gente tem quando usa esse sistema. A parte de custo, sempre a gente tinha assim, um preconceito de que a laje protendida seria um sistema muito mais caro do que o sistema convencional, quando ao contrário disso, né, a laje protendida ela acaba sendo até mais econômica, principalmente se a gente levar em conta o fator tempo, que está muito ligado o tempo é dinheiro, né? Então quanto menos tempo a gente consome para construir, melhor. Recomendaria com certeza, porque fica muito mais claro de entender as vantagens de cada sistema, onde que é vantajoso manter o sistema de concreto convencional e onde que é vantajoso mudar para um sistema mais moderno, com proteção, com escoramento metálico, onde se pode ganhar agilidade e custo da obra.